Mas é isso, cara. São dois estados que estão em busca de alguma coisa. Um está querendo permanecer no self e o outro está querendo esse vislumbre, buscar isso, ter esse despertar, esse insight, né? É isso. Quem não está em nenhuma dessas duas, ou seja, quem está totalmente mergulhado na manifestação, na existência, na dualidade e não se interessa por esses assuntos, é como se fosse as pessoas daquele sonho lá que eu te falei, que o cara entra e acontece um monte de coisa absurda lá e depois ele vai assistir aquilo. Então aquelas pessoas que estavam lá naquele lugar que ele aparentemente foi, elas vão, ou seja, que estão contidas na história, né, que ele conta, elas vão estar nessa inconsciência, entendeu? Não estar dormindo, não vão estar nem vão ter entendido um vislumbre dessa realidade, né? E aí o vislumbre ele vem aleatoriamente mesmo, cara. Por mais que você queira criar situações ou coloque condições e tal que de repente vão te ajudar nisso, né? Que é nada mais do que as religiões. As religiões tentam criar condições para que você consiga estar nesse estado. Quanto mais isso acontece, mais você está mergulhando, está detalhando, está querendo entender e tal. Enquanto o negócio é não querer entender, não ver que não tem ninguém entendendo nada. Tudo isso é uma história sendo contada, só isso. Para de contar história, sabe? Para de falar sobre história e seja. Mas igual você comentou, o despertar, o compreender disso tudo, ele não é igual o pessoal que vem procurar o vídeo, que vem procurar os nossos vídeos, ele tem procurado se expor a toda essa realidade para que, da forma que você falou, né, que você vai andando pela rua, né, desligado e de repente você é tomado por aquela situação, aquele estado. Eu acho que o compreender não, o vivenciar, o estar desperto, também é dessa forma. Não é um negócio que você Uhum. vai atingir um nível de compreensão. Caramba, eu atingi um nível de compreensão. Eu acho que não tem nada a ver com compreensão. Mas por que que a Tu gente acha que não tem receita e tal, não tem uma não, receita. não, eu tenho a receita, cara. A receita é se expor cada vez mais a essa realidade. É porque a receita de bolo é se expor a condições nas quais você vê, aprende. Mesmo que você classifique, que você é, julgue, que você vai tentando criar raciocínios, tentando explicar. É o que nós fazemos em todos os vídeos, né? Tentar explicar as Uhum. multifaces desse estado, as multifaces de compreensão disso, o que que é, o que acontece, como é que você fica, e você vai se expondo, e vai falando, e vai lendo, e vai buscando. Aí você não só busca o entendimento intelectual, que você vai lendo as coisas, vai assistindo vídeos, vai lendo, assistindo vídeos, você lê um livro, lê uma coisa, vê um documentário, vê outro, aí vê o news sobre, e vai vendo, mas o despertar é o que vem no meio disso tudo. Não que você atinja um nível, ele simplesmente te abraça. E ele então a prova viva de que ele te abraça é que se você parar de se expor a estas coisas, você vai se sentir desconexo com isso tudo. Não vai ter nem sequer a compreensão que você tinha antes. Você tem a ilusão de que você está compreendendo, de que você está conseguindo formular, igual sempre você traz aí, não, Marcos, eu tive um insight, ou seja, é parte da teoria do que é o despertar, do que é viver desperto. Quando você se afasta de se expor a esse conhecimento, você começa a pensar, mas espera, mas eu não estou entendendo mais, eu não estou entendendo essa parte, eu não estou conseguindo raciocinar isso. Quando você Ah, se você afasta, perde, né? Você você perde a mão do você negócio, né? não é que você perde a mão, você perde o estado da coisa. Porque, igual você falou assim, tem gente que não está consciente de nada disso. Ele leva a sua vida e ele está distante. Está desligado totalmente. Quando ele é exposto a primeira vez a esse tipo de raciocínio, ele não compreende de cara, mas ele é só atraído. Ele é atraído por aquele conhecimento, porque é aquela história de dizer que os opostos se atraem. Na verdade, você é atraído pela sua própria natureza. Você sabe que ali é o lugar onde você Uhum. deveria estar, é para onde você deveria ir. E você é atraído. E aí você começa a compreender, até que você seja envolvido, envolvido por aquilo. E aí você é. É igual aquela experiência pessoal minha de transformação de caráter, assim. Cara, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou num, acho que acontece não é só com esse tipo de estado. Acho que acontece com várias coisas. Então, você vai num psicólogo e você começa a sistematizar.
explicar, ele vai te explicando, você vai falando, você vai falando, você vai falando, você vai falando, e de repente fala assim, ah não, eu entendi, entendi. E aquilo muda, às vezes, por exemplo, um trauma que você tinha. Mas não é aquela conversa e o entender que mudou o trauma. É a mesma coisa, é a exposição. A mudança de sentimento, vou usar sentimento que é o melhor que eu posso falar. A mudança de sentir-se no self, ou de sentir-se bem, ou de sentir-se renovado, desperto, ela nunca é intelectual. Ela sempre é tomado. Parece que é o self que te puxa, é o self que te escolhe, né? Uhum. É ele que te abarca. Então, e tem algumas regras no mundo, assim, né? Eu imagino que, voltando àquela minha sugestão lá do camarada, que é um laboratório e tal, e assiste, depois ele entra de novo para ver novas experiências, e ele vai pesquisando, investigando aquilo, tentando apurar, né, a percepção dele com relação àquilo tudo, entender que acontece naquele momento onde ele não tem mente, onde ele não se sente presente, né? O que acontece? E ele começa a investigar e tal, e quando ele investiga, ele vai contando a tal história que eu falo. Mas tem umas regras nessa história que acontecem. Por exemplo, quando você aprende realmente a lição, assim, quando você saca algumas coisas, elas deixam de ser parte da história. Aí, a próxima vez que você assistir, a história parece que é um pouquinho melhor. A história que vai sendo contada, ela vai sendo um pouquinho mais tranquila, as coisas vão melhorando. E aí que entra a questão de mudar o mundo, sabe? Que quando você muda a si mesmo, você vai mudando o próprio mundo fora de você. Então a lição que você vai aprendendo, ela não vai, ela foi aprendida, ela não vai aparecer de novo, você não vai ter que lidar de novo com aquilo, entendeu? É isso que os espíritos ou algumas outras religiões tratam da tal evolução, né? Do tal aperfeiçoamento. Mas eu acho que, eu não sei se as religiões elas te aproximam da verdade absoluta. Todas elas. Porque elas são muito Eu acho que manifestação. É muito não, manifestação. todas eu acho que afastam, com certeza, não tenho Todas dúvida disso. afastam. Elas afastam, são muito, muito manifestação. Então não sei se Uhum, elas te levam para essa compreensão, não. O cristianismo ele uhum. supervaloriza o cara que era muito mal, que era muito mau caráter e cometeu o máximo de atrocidades, porque ele acredita na transformação dessa pessoa, né? Que Jesus e a Ah, doutrina é entendi. capaz de transformar essa pessoa. Só que essa transformação ela não acontece, cara. Eu nunca vi um testemunho de que a transformação realmente aconteceu. Quando vê, é charlatanismo. A É porque transformação quem tem que se transformar é só você, né, cara? Não tem ninguém para se não tem transformar. outra pessoa. Quando Mas você se transforma, que o mundo se transforma. exatamente, Você nunca consegue ser parte de você. testemunha disso, né? Eu não sei, cara. Eu acho que essa. Acho que a permanência do guru nessa manifestação é que ele está evitando ter que viver as outras vidas, ter que manifestar de novo em outra condição. Porque as Isso. condições do entorno são trazidas e ele é obrigado a raciocinar por aquilo, ele vai digerir aquilo e vai entender. Aí ele se aperfeiçoa a cada pergunta que lhe é feita, a cada problema que a pessoa traz. Por isso que às vezes o guru ele se dá ao trabalho de resolver problemas da manifestação. O cara tem problemas psicológicos de relacionamento e tal. E mesmo sobre esses assuntos, ele consegue falar, ele consegue discernir, ele consegue escrever, as pessoas conseguem captar ensinos para a felicidade. Sendo ensino para a felicidade de um cara que não está buscando a felicidade. Que ele não está preocupado em buscar a Uhum. felicidade. E mesmo assim consegue se extrair do guru esse tipo de ensinamento. Ou consegue se. Como é que é a palavra? Eu vou usar infantilizar. Infantilizar um conceito maior.